Momento Espírita no ar. Bom dia, amigo ouvinte, é Beto Bittencourt quem fala com você em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 7 de junho de 2020, o programa Momento Espírita de número 802. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, pela Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro-região, com a finalidade maior, amigos ouvintes, de levar até vocês o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Além de nos ouvir pelas ondas do rádio FM 91.1, você pode nos ouvir também através da internet, bastando para isso acessar o site sãocarlos.radioclube1.com.br. E se você quiser, além de ter o áudio, ter também a nossa imagem, você adentre o Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, que vai encontrar nesse momento a transmissão do Momento Espírita de hoje, com som e imagem, chegando até você onde quer que você esteja, desde que esteja também conectado à internet e tenha aberto o seu Facebook, aberto a nossa página, e desde já, muito bom dia para todos aqueles que nos ouvem pelo rádio, aqueles que nos ouvem através da internet ou que nos assistem através do Facebook. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigado desde já por estarem conosco em mais essa agradabilíssima manhã de domingo. E que ela seja de muito aprendizado para todos nós, como tem sido ao longo desses mais de 15 anos de Momento Espírita. Amigos ouvintes, o convidado dessa manhã de domingo do Momento Espírita é Anderson Rodrigues de Mello. O Anderson é professor no seu dia a dia, é palestrante espírita e trabalhador da SEI, Sociedade Espírita Inspiração, que fica situada na Penha, capital, São Paulo. Anderson, muito obrigado pela gentileza de atender nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, amigos e amigas ouvintes. As pessoas que acompanham pelas redes sociais, pela internet, é uma alegria imensa receber esse convite. E quando o amigo convida, a gente não entende como um convite, mas uma convocação, ainda mais para fazer a divulgação da doutrina dos Espíritos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e que a pleiade de Espíritos representada pelo Espírito de Verdade possa nos inspirar nessa manhã, para que possamos refletir sobre o tema que nós escolhemos, que é a indulgência. Anderson, toda atividade espírita começa com uma prece. E no Momento Espírita não é diferente. Por isso, nós te convidamos para fazer a nossa prece inicial. Sim, Beto, vamos lá, vamos orar. Nesse momento, aqueles que quiserem fechar os olhos podem fazê-lo. Mas vamos elevar o pensamento a Deus. Agradecer nessa manhã de domingo, 7 de junho de 2020, estarmos aqui em Teu nome, Jesus. Tu que disseste onde houvesse ou mais, em meu nome lá estaria, e sentimos a Tua presença. Que possa nos envolver toda a equipe, para fazermos um belo trabalho, levar essa palavra de conforto e consolo aos corações que nos ouvem, que nos assistem, a certeza que o amparo nos abraça, nos fortalece sempre. Que possa sair tudo a contento, na certeza, Senhor, que só o melhor nos acontece quando estamos ligados a Ti, a Teu amor e a Teu coração. Que assim seja, graças a Deus. Amigos ouvintes, o programa de hoje abordará o tema a indulgência. Daqui a uns minutinhos o Anderson estará falando sobre esse tema. Momento Mensagem de hoje nos trará o perdão, extremamente tocante, emocionante e muito instrutiva com relação à necessidade de nós relevarmos, perdoarmos aqueles que de alguma forma mexeram conosco, nos afetaram a terem atitudes que nos deixaram magoados. Momento musical de hoje nos trará luz no coração. Momento musical de hoje nos trará prece de amor do Emmanuel. A prece de amor é uma mensagem de Emmanuel que foi desdobrada, foi adaptada
e interpretada por Elizabeth Lacerda, que você já conhece, você que ouve, que assiste o Momento Espírita, muitas vezes no momento musical, tem tido a oportunidade de ouvir Elizabeth Lacerda. E é ela que estará conosco novamente nessa manhã de domingo. E nós teremos a tua participação, ou pelo menos esperamos que você a faça, através do WhatsApp 993161147. Nós vamos repetir, 993161147. Através desse WhatsApp você faz suas perguntas, você dá suas sugestões, você faz suas críticas construtivas, consequentemente faz o programa conosco, direciona o programa através das suas participações e desde já, muito obrigado por estar conosco nessa manhã de domingo e se manifestar, participar. E o outro canal através do qual você pode também participar é o Facebook. Se você é internauta, tem Facebook, está com o Face aberto nesse momento, por gentileza, digite aí na sua busca Use União das Sociedades Espíritas de São Carlos, você vai nos encontrar e além de assistir o programa nesse momento, você também poderá fazer as suas participações através do Face, ok? Estamos combinados? Muito bem, agora nós temos um bom dia especial porque é do nosso companheiro de apresentação desse programa de mais de 15 anos, Zezinho de Mel. E ele tem dado o seu bom dia ao longo dos últimos programas através de mensagens psicografadas por espíritos como Emmanuel, orientador espiritual de Chico Xavier e outros. A mensagem que o Zezinho nos traz hoje é do espírito Sheila e nós temos algumas informações interessantes a respeito desse espírito antes de ouvir a sua mensagem na voz do Zezinho. Sheila é um espírito muito conhecido e querido no movimento espírita brasileiro. Em sua última encarnação, nasceu na Alemanha, foi enfermeira e desencarnou em 1943, num dos bombardeios sofridos pela cidade de Hamburgo, no decorrer da Segunda Grande Guerra. Datam de pouco tempo depois as suas primeiras manifestações num grupo espírita no Rio de Janeiro, Macaé, no Rio de Janeiro, através do médium Peixotinho, chegando a se materializar e produzir belos fenômenos de efeitos físicos, como o aporte e distribuição de flores ou pequenos objetos, ou ainda a impregnação do ambiente com éter ou perfumes. Seu retrato mediúnico a revela de belo semblante, profundos olhos azuis e cabelos louros. Desde o princípio, Sheila, em suas manifestações, demonstrou devotamento aos enfermos, procurando, tanto quanto possível, amenizar-lhes os sofrimentos ou mesmo recuperar-lhes a saúde. Então, ouçamos, na voz de Zezinho de Mel, essa mensagem do espírito Sheila, luz no coração. Luz no coração. As sombras que recaem sobre a humanidade no campo moral nada mais são que a ausência do Evangelho no coração das criaturas. Daí a necessidade de uma vivência maior dentro dos padrões traçados por Jesus, por parte daqueles que já se encontraram com o Mestre. A esses cabe a tarefa de iluminação do planeta. Conforme o próprio Mestre asseverou, eles terão de ser o sal da terra, conservando a elevação do pensamento e dando o sabor da fraternidade à vida de relação. Se a tarefa parece difícil, é oportuno recordar que sem o espírito de renúncia, desprendimento e disciplina, as dores da humanidade se agravariam ainda mais. As sombras, contudo, hão de ser passageiras, porque o sol do amor de Deus não deixará que a ignorância imponha por muito tempo seus efeitos nefastos aos homens de boa vontade e amantes da paz. Se a brutalidade ainda recrudesce, cabe aos seguidores do Cristo o desenvolvimento da concórdia por meio do próprio exemplo na prática dos ensinos evangélicos.
Se a dor moral ainda persiste como efeito dos enganos e da rebeldia, o alívio por meio do esclarecimento é o único caminho e o principal recurso a ser mobilizado. Se o homem se ressente de seus atos cheios de sombras, cabe a ele mesmo reerguer-se para a luz de Deus, a fim de construir em sua consciência a cidadela de paz que o mundo deseja. Somente com o desenvolvimento do amor em níveis mais elevados conseguirá o homem construir a sociedade livre das mazelas que hoje assolam os povos e retardam o progresso. Confiemos, porém, no amor do Pai, oferecendo nossos esforços em nosso campo de atuação, para que a luz que todos desejamos venha nascer do nosso próprio coração. Irmã Sheila. Amigo ouvinte, nosso momento mensagem de hoje, Luz no Coração, uma mensagem de Irmã Sheila Espírito na voz de Zezinho de Mel. Agora nós vamos passar a palavra ao nosso convidado dessa manhã de domingo, Anderson Rodrigues de Mello, para que aborde o tema A Indulgência. Anderson, fique à vontade nos microfones da Clube 1 FM 91.1, Band News na macro região, dentro do Momento Espírita. Anderson? Então, mais uma vez, bom dia, amigos ouvintes, aqueles que nos assistem também pela internet. O tema indulgência. E às vezes a gente se atrapalha porque acredita que a indulgência pode ser um sinônimo de perdão. Porque se você for procurar no dicionário, indulgência é a facilidade que o indivíduo tem de perdoar. Mas indulgência é muito mais do que isso. Só para nós termos uma ideia, Allan Kardec vai dizer que ela é a segunda virtude da caridade. Mas espera aí, Anderson, como assim? Segunda virtude da caridade? A caridade tem virtudes? Sim. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou à espiritualidade o que seria o sentido mesmo de caridade na acepção da palavra, aquilo como Jesus entendia. E os Espíritos responderam. Vocês sabem qual foi a resposta? Questão 886. Ele vai dizer assim: primeira, benevolência para com todos. Segunda, indulgência para as imperfeições dos outros. E terceiro, o perdão das ofensas. Então a caridade engloba essas três virtudes. Mas aqui hoje nós vamos falar da indulgência. Entender e compreender essa virtude. Porque muitas vezes a gente tem indulgência com perdão, né? E vamos falar um pouquinho de perdão assim, né? Apesar que tem uma indulgência, como o perdão está ali do lado, vamos falar um pouquinho. Mas o que eu vou falar é para a gente parar para pensar um pouquinho. É fácil perdoar? É fácil esquecer as ofensas? Se libertar daquela raiva, do ressentimento de alguém que machucou você, que fez um mal contigo? Se a gente está falando aqui da dificuldade que nós temos de perdoar, e quando Pedro vai perguntar para Jesus sobre perdão, ele não falou só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Então imagina que nós ainda estamos na questão de tentar acertar o perdoar para poder amar. Então, quando nós trazemos uma outra palavra, indulgência, com uma outra proposta, um outro olhar, a gente pode se perder, achando, até porque sinonímia perfeito não existe, né? E nós podemos pensar que estamos fazendo a mesma coisa. Não é. Quando eu acabei de falar o que os Espíritos responderam a Kardec na questão formulada, que a caridade tinha 3 virtudes, então a indulgência é uma delas. A outra é o perdão e a benevolência. Olha que interessante isso. Eu não sei se vocês se aprofundaram nesse estudo, mas vamos continuar. A gente sabe que o lema maior da doutrina dos Espíritos é: fora da caridade não há salvação. O que seria essa salvação?
Segundo Emmanuel, no livro O Consolador, ele vai nos colocar que a salvação seria como a iluminação de si mesmo. O processo que a gente tem de encontrar as respostas para a nossa evolução no decorrer dos tempos. Olha que coisa incrível e fantástica. Você é entregue para você mesmo. Então a indulgência, quando a gente começa a buscar e compreender a indulgência está ligada diretamente com uma outra questão do Livro dos Espíritos, que é a 919, que vai falar no processo de autoconhecimento. Porque para você ser indulgente, você precisa se conhecer. Nós temos a tendência de ser severo com os outros nas questões. Porque o indulgente, ele nem critica, ele não julga. Há muito tempo atrás, eu lembro que as pessoas falavam muito que a gente não deve julgar, que não deve criticar, e que senão, como é que seria o mundo se nós não fizéssemos isso? Essa talvez seja uma questão muito interessante, que se nós começarmos a pensar que não é isso que Jesus nos trouxe, a espiritualidade nos traz. Ela traz para nós que nós temos um compromisso moral, a palavra moral aí surgindo, para fazermos a diferença. Nós não vamos compactuar com o que é errado, com o que é feio. Porque de repente o pessoal fala, então o indulgente não critica. Não. Se ele vê o defeito alheio, ele não vai falar do defeito alheio. A não ser se aquele defeito prejudicar uma grande maioria. E quando ele fizer, vai fazer com brandura, com tranquilidade, com equilíbrio e harmonia. Como a gente faz no dia a dia, né? Quando a gente vai falar alguma coisa para alguém. Como é que é você para com os outros? Como é a sua atitude com os outros? A gente tem a tendência para conosco ser mais benevolente, mais calmo. Mas quando é o outro, a gente manda ver. Então a proposta da indulgência, principalmente, é mudar isso. Então antes de nós julgarmos, a gente tem que julgar nós mesmos. Porque da maneira que medimos o outro, a medida será tomada conosco também. Essa sacada que a gente tem que ter. E essa sacada é que vai fazer toda a diferença e vai nos mostrar que eu preciso me conhecer. Porque o que eu quero para o outro, eu quero para mim. É muito bacana que nos estudos que eu estava fazendo, né? Aí eu abri um livrinho, deixa eu contar aqui para vocês. Acho que quase todo mundo tem 1 minuto de sabedoria. E quando a gente vai se preparar para uma aula assim, né? Uma aula, uma palestra, um estudo, a gente busca na oração e na vibração. Eu parei um pouquinho e falei, vou ler 1 minuto ali para me dar uma inspiração. Olha só o que caiu, eu vou ler para vocês aqui, vocês me dão licença. No Minuto de Sabedoria, na página 206. Olha o que saiu. Faça aos outros o que gosta que os outros façam a você. O grande filósofo que proferiu esse ensinamento, Jesus, sabia o que estava dizendo. Se desprezar, será desprezado. Se criticar, será criticado. Mas se distribuir bondade, compreensão e amor, receberá em troca amor, compreensão e bondade. Cada um recebe de acordo com o que dá. Faça aos outros o que quer que façam a você. Olha que legal. Porque vai trazer uma característica da indulgência que a gente sabe quando é indulgente. Se a gente puder dizer, se a indulgência tivesse um sabor, a gente ia falar que ela é doce. Ela é agradável. É aquela pessoa que sabe das suas imperfeições. Mas mesmo assim ela te abraça. Ela te auxilia, ela te ajuda. Ela deixa você à vontade. Ela traz para você a possibilidade de você despertar e vir junto. Não, ela não te derruba. Porque o contrário da indulgência é o quê? É a crueldade. O falar ferindo, o machucar, o colocar para baixo. Se sentir vitorioso em cima do outro.
A indulgência, ela não tem essa característica. Ela tem uma característica de não ver as imperfeições dos outros e, pelo contrário, auxiliar esse outro a crescer. Porque ele compreendeu que todos passam pelos mesmos processos nas questões evolutivas. É muito simples hoje nós, né? Estamos numa situação, nós somos espíritas, a gente não comete falhas, né? Cometemos bastante falhas ainda. Nós estamos no mesmo barco. E esse barco está à deriva. O que nos faz ficar calmos e tranquilos é termos o conhecimento do Cristo, de Jesus. E esses ensinamentos é que vão nos fortalecer para que nós possamos olhar para nós mesmos. E nesse processo, conhecer a gente, né, se conhecer, é que vai fazer toda a diferença. A doutrina espírita é maravilhosa porque ela te dá a compreensão que você não está aqui por acaso. O planeta ainda é expiações, pagamentos de débitos e provas. Esforços perante as situações que se apresentam para a sua evolução. Anderson, então é mais fácil assim? Vocês espíritas são tudo conformado, tudo acontece, mas vocês aceitam tudo na boa, não? Não. A gente não aceita tudo numa boa. Nós estaríamos errando com aquilo que foi nos ofertado, que é a inteligência. Ser um ser inteligente é compreender, porque a indulgência, além do processo de ser um processo de autoconhecimento, ela é um processo, ela leva uma virtude de compreensão. Eu compreendo os fatos. Eu sei o que passa. O mal predomina porque os homens de bem se omitem. Não é só porque a gente é indulgente que a gente é omisso, não tem nada a ver. Por isso que a gente precisa aqui separar bem as palavras, por causa de entender que uma palavra é a mesma coisa que a outra, e não é. Para nós começarmos a aprender de fato aquilo que vai nos fazer ter uma compreensão daquilo que Deus quer da gente, a gente precisa ir muito profundo, não é superficial. Não é de uma hora para outra. Talvez a luta menos fácil é a luta consigo mesmo. Apontar outro é fácil. Lembra daquele apontar outro? Você aponta o outro, tem 3 dedos para você e um olhando para cima, para Deus, está vendo o que eu estou fazendo. Então é essa mudança que a gente tem que começar a fazer. A gente acredita, né, que a grama do vizinho é mais verde. Às vezes ela pode ser artificial. E nisso, gente, a gente começa a olhar, e é natural que Deus, na sua perfeição, fez com que o outro fosse o nosso espelho. Da maneira que eu vejo o outro, eu estou me vendo. Da maneira que eu acuso, eu me confesso. Então, enxergar essas questões é interessante. Então, a indulgência te propõe se conhecer. Você não quer ser apontado, você não quer que ninguém reclame com você. Mas como é que você vai fazer isso com o outro? Então, a gente tem que começar a perceber isso. Tem uma historinha muito bacana que eu vou contar para vocês. Havia 2 pessoas numa casa, não sei se por conta desse isolamento, já há muito tempo dentro de casa, não saía. E vocês que estão vivendo o isolamento aí, aquelas pessoas que não têm a necessidade de sair, mas que ficam dentro de casa, como é que está sendo, gente? Está sendo fácil? Está sendo complicado? Estão aproveitando esse momento ímpar, no sentido de único, singular, de o universo ter parado, a natureza ter mexido com as coisas, Deus se faz presente na natureza, para nós ficarmos em casa. O que mais a gente reclamava é que a gente não tinha tempo para nada. Não sei se você dava essa desculpa. Você dava essa desculpa? As pessoas que precisavam ouvir você, não tenho tempo, a gente não tinha tempo para ver amigo, festa, né, que o pessoal se reúne e o pessoal não tem tempo para nada. Não sei se foi o seu caso também, porque agora nós temos tempo, só não podemos visitar o amigo, não podemos ver as pessoas, não podemos ir em festa, que coisa, né? Mas então essas 2 pessoas estavam paradas, né? E na sala delas, ela olhava para a sala do vizinho. Havia na sala uma janela enorme. Ela olhava lá da janela dela, ela olhava a janela do vizinho. E uma delas falou assim,
Olha como essa vizinha é. Ela não limpa a casa dela. Olha como tá sujo. Olha a parede da casa dela. Olha aquele jardim. A outra pessoa que estava com ela olhou. Não, uma coisa estava errada. Passou alguns dias novamente lá, tomando um café, né? Mas não tem jeito essa vizinha mesmo. Ela não muda, né? Olha lá. Aí a outra pessoa olhava. Passasse mais alguns dias. Estava fazendo uma outra atividade. Me para ela naquela sala, naquela janela e fala, olha só aquela situação. Não limpa mesmo a casa dela. Aí essa outra pessoa que estava com ela falou, peraí. Ele pegou uma flanela e começou a passar na própria janela. E aquela sujeira que estava na janela começou a sair. E essa pessoa que vivia criticando a outra começa a perceber que a casa da vizinha estava muito mais limpa do que ela imaginava. O que era sujo era a janela dela, o vidro dela. E é isso que acontece, gente. Quando a gente começa a ver o mal no outro, só vê o outro, o defeito no outro, às vezes o defeito está na gente. A janela que se encontrava suja não era da vizinha, era dela. E ela não percebeu isso. Então a gente começa a perceber, né? Outra coisa que a indulgência faz, por ela ter esse sabor doce, essa possibilidade de não ver, ou melhor, de enxergar sim o defeito alheio, mas não revelá-lo, e sim relevá-lo. Vou repetir que ficou confuso, né? Não revelar, mas relevar o defeito alheio. E quando a gente começa a ter isso, porque a gente sabe que a gente, se não passou por algo parecido, está passando, ou possivelmente podemos passar pelo mesmo problema que o indivíduo está passando. É o que eu falei, né? A virtude da indulgência, a maior delas é a compreensão. E nós espíritas temos essa possibilidade conosco, de sabermos como fazer a diferença, olhando para nós mesmos. E começando uma grande transformação, uma grande mudança, que é fazer o bem pelo bem. É entender que podemos sim ver algo que não é legal. E se necessário for, chamar a atenção. Mas para isso nós temos ali o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, que é outro sinônimo aí da indulgência, né? Mas, como eu já disse, sinonímia perfeita não existe. Mas é muito parecido, né? E nesse capítulo todo vai falar também da indulgência, mas também fala do perdão. Lembra que nós falamos aqui? As 3 virtudes da caridade junto com a benevolência. Então a gente começa a perceber que a transformação no outro está em mim. A gente não consegue mudar o outro. Isso é fato. A gente não tem isso. A gente não tem esse poder. A gente não tem o poder de mudar o outro. A gente pode mudar a maneira que a gente vê o outro. Porque a gente vai começar a ver que o outro é igual a mim. Esteja, talvez, nos mesmos problemas, ou até piores, ou menores, porque está no processo de reencarnação e de evolução. Aí dá o grande estalo das grandes transformações e mudanças que eu posso fazer. Aí eu começo a compreender que eu posso fazer diferente. E as coisas começam a mudar. A indulgência tem esse poder. Porque ela é caridade. E a caridade nos convida à transformação e mudança. Compreendendo tudo isso, a gente começa a fazer um mundo melhor. Porque eu vou entender que o outro sou eu e eu sou o outro. Estamos todos juntos. E isso fica muito bonito. Bonito saber que a possibilidade que temos de adentrar em uma casa espírita que nos convida a essa mudança, essa transformação, apresentando para nós a caridade. Caridade essa que irá combater as 2 grandes chagas, que são o orgulho e o egoísmo. O egoísmo é a negação da caridade. Como
Então, explicado pela espiritualidade e Kardec. Então, a casa espírita faz esse convite. Ela que tem um tríplice aspecto de hospital, no sentido de acolher aquele que chega, equilibrando suas forças espirituais, mentais, emocionais e físicas até. Tem a sua parte escola, dos cursos, das palestras, e tem a oportunidade da oficina, dos serviços, dos trabalhos que a Casa Espírita oferece, aonde nós vamos colocar aquilo que nós aprendemos na prática. E esse convite que a Casa Espírita faz ao abrir suas portas, quando o professor Hipólito Leão Derizard Rivail, como Allan Kardec, no dia 18 de abril de 1857, 163 anos atrás, trouxe a lume, por inspiração, a doutrina dos Espíritos. E esse é o convite dessa manhã, para que você conheça, e principalmente os ensinamentos de Jesus, que ganham uma força, um entendimento, uma construção enorme. O espírita e o cristão são a mesma coisa. Jesus disse que bastava, aí, eu peguei até agora aqui na cozinha, uma mostarda, uma semente de mostarda, para que pudéssemos fazer maravilhas. Uma semente de mostarda. E foi Jesus que disse que a fé bastava desse tamanho. Mas ele disse que a fé e a vontade são as mesmas coisas. A vontade para você fazer a diferença na sua vida, olha o tamanho que é. De um grão de mostarda. Fé e vontade são as mesmas coisas. Experimenta essa semana. Tudo que você lê, fé, tira a fé e coloca a vontade. Quando a gente fala fé, a gente quer ir para fora, quer ir buscar, quer ir para um lugar. Mas quando você fala vontade, a força está aqui dentro. A vontade é algo seu, como o processo de auto-eu, conhecimento. Essa busca, para que possamos colocar em prática as 3 virtudes da caridade. A benevolência e o perdão, e hoje praticamente, onde nós aprendemos um pouco mais sobre a indulgência. No capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 16 termina assim: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma e ergue. A passo que a rigor desanima, afasta e irrita. A indulgência é algo que vocês vão encontrar na casa espírita, porque ela vai fazer tudo isso com você. Ela vai te acalmar, ela vai te erguer e vai te abraçar. Nesse momento que não podemos nem abraçar, mas está te abraçando nas palavras, nos pensamentos e no entendimento. A casa espírita é um lugar, é um lugar que realmente faz com que a nossa vida se transforme. Se dê essa chance de conhecer um espaço se você ainda não conhece. Aqueles que já o conhecem sabem o que eu estou te falando. É uma oportunidade ímpar de transformação e mudança de verdade. A indulgência é a partir de nós que vamos compreender o outro. É mais uma ferramenta nessa caixa de ferramentas que nós temos para a transformação da nossa vida. E transformar esse planeta, esse mundo, em um lugar melhor. Principalmente agora, né? Tem gente que diz, nossa, mas como é que eu vou ser indulgente numa situação dessa? No Brasil, ser indulgente agora, com tudo isso, todo dia tem uma notícia ruim, uma tristeza. Que bênção! Que bênção! É a oportunidade de você fazer o bem. O mal, que é o bem menor, precisa acabar em nós. Que sejamos indulgentes. Que coloquemos em prática. Mas então eu não vou criticar mais, não vou reclamar, não. Não precisa fazer dessa forma. Foi dito aqui. Com brandura, com calma. Falar sem ferir. Nós estamos tendo uma oportunidade de ouro e nós pedimos para estar aqui nesse momento. Para que pudéssemos ser indulgentes. Olha a oportunidade que foi dada. Seja indulgente. Isso é a grande palavra dessa manhã de domingo. E eu espero que possa ter encontrado morada
em cada coração que nos ouviu, na certeza que Jesus nos abençoa, nos fortalece, junto à espiritualidade amiga que nos inspirou até aqui. Muito feliz de falar com todos vocês e que possamos voltar numa nova oportunidade. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Anderson. Aqui no Momento Espírita, amigos ouvintes, tivemos então a oportunidade de ouvir o convidado dessa manhã de domingo, Anderson Rodrigues de Mello, abordando o tema indulgência. Agora nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje, o perdão. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. O perdão. O perdão incondicional no mundo atual é muito raro. Além de não perdoarmos com facilidade as ofensas de parentes e amigos, encontramos impedimentos enormes para sua prática no que se refere aos inimigos. O orgulho é de tal ordem que basta um parente cometer um erro social para ficarmos furiosos. É que logo o acontecimento chegará ao conhecimento público, envolvendo-nos indiretamente. Em vez de desculpar a fragilidade moral do infeliz e procurar lhe dar apoio para suavizar as punhaladas do remorso, ficamos a atirar pedras. Pedras do desprezo, da indiferença, sem medir as consequências anticaridosas de tal atitude. Conta o escritor John Legman um fato contemporâneo. Ocorreu com um ex-presidiário que sofreu nas carnes da alma a incompreensão e abandono dos seus familiares durante todo o tempo em que esteve recluso numa penitenciária. Os seus parentes o isolaram totalmente. Nenhum deles lhe escreveu sequer uma linha. Nunca o foram visitar na prisão durante a sua permanência ali. Tudo aconteceu a partir do momento em que o ex-sentenciado, depois de conseguir a liberdade condicional por bom comportamento, tomou o trem de retorno ao lar. Por uma coincidência que somente a providência divina explica, um amigo do diretor da penitenciária se sentou ao seu lado. Por ser uma pessoa sensível, identificou a inquietação e a ansiedade na fisionomia sofrida do companheiro de viagem. E com gentileza lhe falou: "O amigo parece muito angustiado. Não gostaria de conversar um pouco? Talvez pudesse diminuir o desconforto." O ex-presidiário deu um profundo suspiro. Constrangido, falou: "Realmente, estou muito tenso. Estou voltando ao lar. Escrevi para minha família e pedi que colocasse uma fita branca na macieira existente nas imediações da estação, caso me tivesse perdoado o ato vergonhoso. Se não me quisesse de volta, não deveria fazer nada. Então, eu permanecerei no trem e rumarei para um lugar incerto." O novo amigo verificou como sofria aquele homem. Eles sofreram uma dupla penalidade: a da sociedade que o segregara e a da família que o abandonara. Condoeu-se e se ofereceu para vigiar pela janela o aparecimento da árvore. A macieira que selaria o destino daquele homem. 10 minutos depois, colocou a mão no braço do ex-condenado. Falou quase num sussurro: "Lá está ela." E mais baixo ainda: "Não existe uma fita branca na macieira." Fez uma pausa que parecia uma eternidade. A macieira está toda coberta de fitas brancas. A terapia do perdão dissipou naquele exato momento toda a amargura que havia envenenado por tanto tempo uma vida humana. O pobre homem reabilitado deixou que as lágrimas escorressem pelas faces, como a lavar todas as marcas da angústia que até então o atormentara. A simbologia das fitas brancas do perdão incondicional deve ficar gravada em nossa mente. Deve nos lembrar sempre as palavras de Jesus: "Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra." Quem de nós não necessita de perdão? Quem já não errou, se equivocou, faliu? A própria reencarnação é, para cada um de nós, o perdão incondicional de Deus a nos permitir uma nova chance para o resgate dos débitos e retomada do caminho. Você sabia que o maior exemplo de perdão foi dado por Jesus? Ele retornou após a morte para amparar os apóstolos.
apóstolos que, à exceção de João, o haviam abandonado na hora de sua prisão, flagelação e morte. Apesar disso, ele ratificou a missão que lhes conferira de espalhar as sementes do seu evangelho pela terra. E eles aproveitaram muito bem o perdão de Jesus. Tornaram-se homens corajosos, incansáveis na luta pela verdade e pelo bem. Tornaram-se exemplos para nós. Graças ao perdão de Jesus, o Evangelho nos chegou pelo trabalho e esforço de um punhado de homens. Amigos ouvintes, nós comunicamos que atualmente a Livraria da USE está aberta de segunda a sexta-feira, obedecendo ao horário estabelecido pela Prefeitura Municipal de São Carlos e pelo Governo do Estado de São Paulo, ou seja, das 10 às 16 horas. Aos sábados, o horário da livraria das 10 às 13 horas. Evidentemente, com todo o protocolo necessário, solicitando a todos que compareçam utilizando máscaras, sem aglomerações e disponibilizando álcool gel para todos os clientes. Em outros horários, os clientes e assinantes do Clube do Livro Espírita podem se comunicar através do telefone ou WhatsApp. Anote aí, 3307-5495. Esse é o número. Lembramos novamente que os entregadores voluntários continuam entregando os livros aos assinantes do clube em suas casas, com exceção daqueles que já retiravam seus livros na USE, assim como aqueles que recebiam em suas casas espíritas, uma vez que elas ainda não estão tendo atividades públicas. Esses últimos deverão buscar seus livros na USE. Quaisquer dúvidas, repetimos, ligue ou envie mensagens de WhatsApp para o número 3307-5495 e fale com a Sara. Queremos mais uma vez agradecer aos assinantes do clube e a todos os entregadores voluntários do Clube do Livro Espírita. Vamos também agradecer agora as participações dos ouvintes nessa semana. Através do WhatsApp, o Walter do Mirante da Bela Vista, a Tereza do Jardim de Cresce, a Suzy da Vila Brasília, o Sérgio e Márcia Bufa do Centro, a Rosa do Araci 2, o Robson do Abdelnur, o Ósio da Vila Néria, a Neide da Vila Jacobucci, a Mércia do Cruzeiro do Sul, a Marli do Centro, a Maria Helena do Mirante da Bela Vista, a Maria Conceição da Vila Monteiro, a Maria lá de Baté, a Márcia do Mirante da Bela Vista, José Carlos da Vila Néria, Inês de Campinas, Imaculada do Centro, Elizabeth do Douradinho, Edna do Costa do Sol, Cidinha da Vila Néria e Anne Samuel do Jardim Tangará. Através do Facebook estiveram se manifestando nesta semana o Ângelo Chianfroni, Aristeu Beccaro, Cássia Galo, Cidinha Spin, Cidinha Matas, Haruko Nishioka, Márcia Regina, Vanessa Oliveira. Muito obrigado a todos vocês. E olha, obrigado também por, além de comentarem ou curtirem, também compartilharem. Continue, por favor, por gentileza, compartilhando, para levarmos o conhecimento da doutrina Espírito Consolador prometido a tantos outros amigos ouvintes. Vamos ouvir agora Divaldo Franco, mais conhecido palestrante espírita da atualidade, que aos 92 anos continua em plena atividade. Conta-nos ele uma história muito interessante a respeito de um jovem que buscava uma religião para abraçar. Mas antes de ouvirmos Divaldo, vamos relembrar também, dentro do mesmo assunto, um interessante também diálogo a respeito de religião. Esse diálogo se deu entre o teólogo brasileiro Leonardo Boff e o Dalai Lama, líder do budismo. Conta Leonardo: no intervalo de uma mesa redonda sobre religião e paz entre os povos, da qual eu e o Dalai Lama participávamos, eu perguntei a ele: santidade, qual a melhor religião? Evidentemente, esperava que ele respondesse: é o budismo tibetano, ou são as religiões orientais, muito mais antigas do que o cristianismo. Porém, o Dalai Lama fez uma pequena pausa, deu um sorriso, me olhou bem nos olhos, o que me desconcertou um pouco, e respondeu: a melhor religião é a que te faz melhor. E nós concordamos plenamente com o Dalai Lama.
a melhor religião para nós é aquela que nos faz melhor. Essa afirmação do Dalai Lama está absolutamente de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós encontramos nesse livro, publicado em 1864, no capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, no item 10, Allan Kardec afirmando que o propósito da religião é conduzir o homem a Deus. E toda religião que não torna o homem melhor não alcança, portanto, o seu objetivo. Ouçamos agora Divaldo, o jovem que buscava uma religião. Nas tradições do hebraísmo, há um fato muito curioso que podemos trazer à atualidade. 100 anos antes de Jesus, havia 2 grandes rabinos. Um deles tinha por nome Shammai, o outro Hilel. Aliás, para nós brasileiros, Hilel é muito familiar. Desde quando lemos o livro escrito por Humberto de Campos, através da mediunidade veneranda de Chico Xavier, Brasil, Coração do Mundo, que Hilel se tornou uma figura muito importante na administração do nosso país junto aos benfeitores. Hilel era também um grande sábio. Um jovem, como um jovem de qualquer tempo, sempre apressado, acercou-se oportunamente de Shammai e disse-lhe: Senhor, eu seguirei a sua religião. Se o Senhor me puder sintetizar a Bíblia durante todo o tempo em que eu possa ficar de pé, num só pé. Shammai contemplou o jovem e disse: Bíblia é uma palavra grega, vem de biblios, livros. E eu nunca teria oportunidade de sintetizar tantos livros. Hoje, 72. Para você poder estar de pé apenas num pé. É impossível, meu filho. E o jovem, apressado, respondeu que, lamentavelmente, iria adiante. E foi consultar a Hilel. Hilel, venerando, pacífico e pacificador, viu o jovem agitar-se e perguntou-lhe qual era o problema. E o jovem disse: eu queria ter uma religião. Porém, eu desejava uma religião fácil. E gostaria que essa religião me sintetizasse toda a Bíblia durante o tempo em que eu possa ficar apenas de pé, num só pé. Hilel sorriu e disse-lhe: tome a postura. Ele ergueu uma perna e ficou um pouco oscilante. Hilel então lhe disse: ame. E calou-se. Ele sorriu e perguntou: mas somente isto? Sim, somente isto. Basta amar. Mas é somente isso que tem na Bíblia? Não. Isto é o mais importante. E o restante é explicação disto. Quem ama não necessita de muita explicação. Porque quanto mais explica, mais complica. Quem ama, ama. Então é necessário que você ame. A Bíblia fornece-lhe caminhos, esclarecimentos, diretrizes, para que seu amor seja bom, não seja pernicioso, nem prejudicial aos outros. Quando eu me recordo deste fato, vem-me à mente que Jesus somente amou. Mesmo quando ele atendeu às nossas misérias, na representação da mulher equivocada ou do ébrio contumaz, na postura daquele que o esbofeteou ou daquele que o elogiou em sua casa. Eu me recordo que o seu era um olhar compassivo, sempre o mesmo, o olhar de amor. E nós já nos esquecemos deste olhar de amor que eu chamaria um gesto de ternura. A ternura de tal forma esvaiu-se em nossos sentimentos que temos tanta pressa de chegar às nossas metas, nem sempre ditosas, que o amor para nós é um salto entre a depressão e o entusiasmo, entre a alegria compensadora e a necessidade que produz fome. É necessário revermos a nossa forma de comportamento. Como nos relacionamos com as pessoas amadas. O que lhes exigimos. O que renunciamos em seu benefício.
Porque o verdadeiro amor é um sentimento de dar, de dar-se, de doar, de doar-se. E, invariavelmente, a nossa pressa é apenas aquele sentimento de fruir, de gozar, de desfrutar, de usar e depois descartar. É por esta razão que estamos vazios. A nossa experiência psicológica do vazio existencial é isto: querer. Querer para si e não viver para dar. Então, ame, experimente e você verá que é diferente. Muito bem, nós vamos ao nosso momento musical de hoje. E o momento musical de hoje traz o título Prece de Amor. E o interessante é que Prece de Amor é uma mensagem psicografada por Emmanuel através de Chico Xavier, que foi adaptada, interpretada e gravada por Elizabeth Lacerda. Prece de Amor. A de elevação espiritual, no momento musical, momento musical. Estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus
Deus que possa te amparar, e em cada passo ver a mão de Deus virá te abençoar. Amigos ouvintes, nós estamos caminhando para o encerramento do programa. Então nós queremos te agradecer, Anderson, pela gentileza de ter aceitado o convite do Momento Espírita e ter nos feito companhia nessa manhã de domingo tão agradável, frutífera, uma vez que todos tivemos a oportunidade do aprendizado sobre o tema que você abordou, indulgência. Anderson, mais uma vez, muito obrigado. Fique à vontade para suas colocações finais. As colocações finais? Vamos lá. Antes de mais nada, agradecer a oportunidade que me foi dada, recebi como um presente. Estou lisonjeado de poder falar nesse programa que tem 15 anos de divulgação da doutrina dos Espíritos. Trabalho maravilhoso e fantástico. Quem conhece sabe do que eu estou falando. Acompanho vocês aqui de São Paulo, aqui da capital. E sempre que posso, coloca aí uma pergunta, uma dúvida, participativamente também. É quase o período que a nossa casa tem aqui em São Paulo. Nós temos 15 anos de grupo, mas 13 anos de casa aberta. Então, a gente sabe como um trabalho desse é gratificante. Então, quero agradecer demais o convite por ter participado. Aqueles que ficaram com dúvida, não deixam de fazer suas perguntas aí. Deixa eu falar uma coisa. A pergunta mais tola é aquela que fica na nossa cabeça. É aquela que a gente não faz. Nunca tenha vergonha de fazer uma pergunta. Porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de muitos. E as pessoas às vezes têm vergonha de fazer. Não faça isso. Pergunte, que as respostas virão semana que vem. Mas busque você também. Tenha o seu entendimento, que é a coisa mais bacana de tudo isso aqui. Né? E perdoe as nossas falhas que se houver, porque isso é indulgência. Forte abraço e até um próximo encontro. E assim nós estamos encerrando, amigos ouvintes, mais um programa Momento Espírita, presentes nessa manhã de domingo diante dos microfones da Clube 1, FM 91.1 Band News na macro região, esse que fala Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação de mais de 15 anos de Momento Espírita, Zezinho de Mel, nosso convidado Anderson Rodrigues de Melo, que abordou indulgência, e Divaldo Franco, através de um vídeo, contando-nos a história do jovem que procurava uma religião para abraçar. Nós queremos agradecer a todos os componentes da nossa produção, coordenados pelo Clemente Mancini, a quem agradecemos também, e nós queremos agradecer de coração, amigo ouvinte, a você, pela gentileza, pela oportunidade que nos deu mais uma vez de chegarmos até você através das ondas do rádio, através da internet, através do Facebook, para conversarmos um pouquinho, ou melhor, estudarmos juntos, aprendermos juntos sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Muito obrigado, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo domingo a partir das 8h30 da manhã. Até lá!